muito feliz. Amém. Hoje é o encerramento da série ao Senhor, aos santos e ao mundo. E eu queria muito trazer só uma palavra com muita alegria do ID. Fazer tipo esqueci o nome daquela conferência que envia as pessoas, todo mundo levanta o sapato. Eu queria muito fazer isso. Mas o Senhor, Ele me pediu uma outra coisa. E eu tentei muito não estar aqui hoje. Quem caminha pertinho de mim sabe. Mas o Senhor tinha algo. E esses dias eu estava lavando louça e essa palavra começou a ser construída nesse dia. E Jesus falou para mim, para de lavar louça, abre sua Bíblia em Ezequiel 34. E eu falei, Jesus, deixa eu terminar de lavar louça, eu preciso terminar o almoço. E Ele falou, pega a sua Bíblia e abre em Ezequiel 34. E quando eu abri, dizia assim, não precisa abrir, se você não quiser. Mas dizia assim, que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes e nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as desgarradas e as que se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém sai para procurá-las. Aqui Deus está fazendo uma acusação pesada contra os pastores de Israel. E aqui Deus não está falando do cargo pastor. Ele está falando de alguém que tem alguém para cuidar. E se você está aqui, você tem alguém para cuidar. Porque se você encontrou Jesus, você já tem um chamamento de estar cuidando de alguém. Então aqui ele está falando de pessoas que só pensam nelas mesmas, que só querem o bem delas e não pensam nas ovelhas que se perderam, nas ovelhas que foram embora. Numa ovelha que já ceiou aqui com você e foi embora e você nunca mais perguntou por que você não voltou. É as pessoas que a gente deveria ter cuidado e a gente se alimentou e elas estão passando fome. E não tem nada de bom em nós que nos faça ser bons pastores de ovelhas. Não há nada de bom em nós, não há capacidade, não há suficiência. Tudo que há de bom em nós é Cristo. E por que a gente tem tanta arrogância e soberba em achar que a gente é muito santo do que os que estão no mundo? A gente pensa que a gente está aqui, a gente está erguendo a mão, a gente está falando aleluia e a gente é muito santo. E eu não posso chegar perto do leproso que está lá fora, porque a minha santidade não permite. Em João 10 também vai relatar a história do bom pastor. E lá vai falar que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. E não está falando de Satanás, não está falando do diabo. Está falando dos fariseus, dos mestres da lei, dos religiosos. Porque o pastor no aprisco, ele entrava pela porta, tinha um porteiro. Ele não precisava pular o muro, as ovelhas o conheciam pela voz. Mas o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele pula o muro. A religiosidade, ela pula o muro do evangelho. Religiosidade é tudo aquilo que a gente cria com a força do nosso braço para encontrar Jesus. Evangelho é Jesus nos encontrando. Então ele entra pela porta, ele não precisa pular o muro. E o contexto aqui é que no capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença. E aquilo fez um reboliço. Porque se ele curasse uma pessoa que ficou cega adulto, podia ser um remédio. As pessoas podiam falar, foi remédio, não foi Jesus. Mas um cego de nascença nunca tinha sido curado. E aí os fariseus chamam esse homem que foi curado para perguntar para ele, quem foi? Quem é esse homem que te curou? Quem é ele? E ele fala, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que eu não tinha visão, mas agora eu vejo. Não importa, eu não sei quem ele era, mas eu sei que eu vejo. Nós não fomos chamados para defender Jesus. Nós fomos chamados para ser testemunha do que ele fez na nossa vida. Sabe que testemunha faz? Se você já foi num tribunal, você testemunha o que você viu.
Você era cego, agora você vê. Você era viciado e agora você não usa droga. Seu casamento estava uma bagunça, agora ele é reconstruído. O seu filho estava perdido, agora ele está aqui. Você testemunha o que Jesus fez na sua vida. Esse é o evangelho ao mundo. Conta o seu testemunho. Eu queria morrer e agora eu vivo. Cheguei com vontade de me suicidar, mas agora tem vida brotando em mim. Isso é o que você conta para o mundo, aquilo que Jesus fez. Não é defender Jesus, você é testemunha daquilo que Ele fez. Nós fomos chamados para sermos evangelistas do testemunho que Jesus fez em nós. Com duras mensagens que Jesus fez em nós. Mas nós fomos chamados para passar por tudo isso, depois sair ao mundo e falar: eu venci com Jesus, Ele me curou, Ele me tirou da lama, do lamaçal do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E então, eu pensei que o Senhor queria seguir nessa linha, e eu falei: amém, Jesus. E aí na hora que eu cheguei no meu esboço, essa era a introdução, eu falei: então, Jesus, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele falou para eu ir para Romanos 2, a partir do 17, se você quiser abrir sua Bíblia. Romanos 2, a partir do 17. Ô, amigos do staff, em nome de Jesus, vocês me ajudam, que essa chiqueirinha não vai dar não, porque eu sou muito nervosa. Fico tensa. Obrigada, amiga. O nome da minha mensagem é O Evangelho que a Nossa Vida Anuncia. Vamos lá, vou partir do 17. Você, que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina os outros, por que você não ensina a si mesmo? Diz a outros: não roubem, mas você rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos do templo? Você tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. E o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é o orgulho de uma cruz que você não se entregou. Você deu conta do que a gente leu agora? Fala um amém. Você se deu conta? De verdade, o quanto isso é forte? Jesus, quando Ele me levou para Romanos 2,17, e eu muito temerosa com essa mensagem, eu falei: Jesus, mas isso é muito forte. É isso mesmo? E Ele falou: eu preciso falar com quem vai estar lá sobre isso. É isso. E aí quando o louvor começou, tudo que eles cantaram tem na minha palavra. Porque eu ainda estava em pânico, falando: Jesus, será que eu te escutei? Será que era isso? E o louvor cantou a minha ministração. Obrigada, Jesus. E é muito forte, queridos. Ele fala assim: você se orgulha do seu relacionamento com o Senhor. Está convencido que é luz para o cego e luz para os perdidos. Mas se você ensina, por que você não aprende? Como iremos ao mundo se a nossa vida não anuncia o Evangelho? A nossa missão do ID, ela perde credibilidade quando a nossa vida contradiz com a mensagem. Você entendeu isso? A nossa missão, ela perde credibilidade quando a nossa vida contradiz o Evangelho. Quando eu não amo, quando eu não perdoo, quando eu não lavo os pés, quando eu não tenho misericórdia, quando eu não tenho graça, quando eu só julgo o outro. Ela contradiz o Evangelho, porque o nosso Cristo, Ele fez ao contrário. Aqui na igreja com os santos, você abraça, você sorri, você ergue as mãos. Mas no trânsito você não abre o vidro do seu carro quando vem um morador de rua. Você passa por alguém morando na rua como se fosse um lixo e você não vê que ele é um ser humano como você. Nós perdemos a sensibilidade.
Como que nós vamos ao mundo se a gente não tem misericórdia e graça e se a nossa vida está contradizendo o Evangelho? Na nossa vida a gente não abandona pecados ocultos. A gente fala mal do homossexual, a gente fala mal de outras religiões, a gente fala mal do drogado, da prostituta, do ladrão. A gente julga todo mundo. Mas eu posso acessar pornografia e acabar com o meu casamento porque ninguém está vendo. Eu posso bater na minha esposa porque eu tive um momento de raiva. Ninguém está vendo. Eu posso flertar com outra mulher ou com outro homem. Ninguém está vendo. Eu posso praticar masturbação. Eu posso praticar o pecado da corrupção. Ninguém está vendo. Está tudo bem. Mas o pecado escandaloso do outro te faz não falar de Jesus porque você é muito santo. E o seu pecado oculto continua sem arrependimento, sem perdão. E você continua vindo aqui sem arrependimento, porque o problema não é a gente ter pecado e estar aqui. Porque eu estou aqui pecando. Todos os dias eu careço da glória de Deus. E eu falo, Jesus, de novo eu fiz algo errado, me perdoa. Mas a gente precisa chegar a Jesus pedindo perdão de um pecado diferente, senão não está havendo transformação. E aí você está muito confortável com o seu pecado oculto, julgando o pecado exposto de alguém. E você está aqui erguendo as mãos, achando que você é de Jesus. E quando a gente estiver frente a frente com Ele, e nós vamos falar, profetizei em teu nome, curei em teu nome, Ele vai falar, aparta de mim, eu não te conheço. Não sei quem você é. Você não era verdadeiro. Não sei quem você é, não te conheço. Nossa métrica, queridos, nunca será a métrica do sangue que foi derramado naquela cruz. Nós temos uma régua, sei lá que balança é essa que a gente criou, que o pecado do outro é muito pior que o meu. Mas a nossa métrica não é igual à métrica do sangue derramado na cruz. Os gentios blasfemam o nome de Jesus por causa de vocês. Quem está lá fora muitas vezes não quer Jesus, porque um dia um cristão feriu ele, um cristão roubou ele. Sabe que eu já escutei? Eu vou indicar uma pessoa para você, para um serviço, ele é da igreja. Não quero, porque um cristão já me roubou, um crente já me roubou. Não quero. As pessoas lá fora blasfemam o nome do nosso Deus, porque a nossa vida contradiz o Evangelho. A nossa vida está distorcendo a imagem de Deus. A nossa vida religiosa. Nós somos religiosos, queridos. A gente faz um monte de coisa errada. Mas a gente acha que porque a gente está aqui dentro, quem está lá fora é pior. Eu já contei isso aqui. O homem que falou de Deus para mim a primeira vez, ele me viu com uma roupa muito curta, fumando um cigarro. E ele pouco se importou. Ele não se importou com isso. Ele não olhou isso. Jesus falou, fala com ela, que um dia eu vou encontrar ela. E ele voltou e falou. E eu disse um não para ele. Eu falei, eu não vou sair. E ele insistiu, ele falou, mas não sou eu, moça, é o Espírito Santo. E nós estamos preocupados com a nossa reputação, com a nossa santidade falha e caída, que a gente precisa buscar todo dia. Não há suficiência e capacidade em nós. Tudo que temos, somos, fazemos é Cristo em nós. Nós somos vasos de barro frágeis, derruba, quebra, mas dentro há um tesouro. Há o Espírito Santo e só Ele é bom. Só tem Ele que é bom dentro de nós. Não é simplesmente eu dizer para vocês, ide pregar o Evangelho. Vai, fala mais de Jesus. Não era sobre isso. E nessa semana, quando eu estava pensando nessa ministração, eu tive um sonho. E o Felipinho falava assim, eu nem contei isso para ele, porque ele queria que eu pregasse, eu não queria pregar. E eu falei, eu não vou contar esse sonho, que ele vai falar que é confirmação, ele vai fazer eu pregar. Mas não adiantou, estou aqui. E aí eu sonhei, e o Fê falava assim para minha amiga, o que você vai pregar? E eu falei, Fê, estou muito desesperada, porque há o mundo, e eu não vou falar para ele só, ide pregar o Evangelho. Ele falou, amiga, amém. Jesus falou para mim que não é para você falar só isso. E eu falei, glória a Deus. Mas não contei isso para ele, vai saber na live, se estiver tendo live. Mas nós precisamos viver de tal maneira que a nossa vida não seja uma contradição ao Jesus que anunciamos.
não é só ide e pregar o evangelho, mas a sua vida precisa ser algo de tal maneira que anuncia o evangelho através da sua movimentação, através do jeito que você trata a tua esposa, os seus filhos, os santos, o seu sacerdócio, o Senhor, os seus funcionários, o seu colega de trabalho, o seu amigo da faculdade. É tudo. Nós não deixamos a santidade no banco quando saímos da igreja, na cadeira, e vamos embora para nossa casa. Ela precisa ir com a gente. E se você está aqui, você foi escolhido, você foi encontrado pelo Senhor. Ele te buscou para que você seja anunciante do evangelho aonde você esteja, com a sua vida, com a sua maneira de viver. Portanto, existe uma responsabilidade espiritual na maneira que você vive, e isso é muito sério. Porque se a gente tivesse uma visão do mundo espiritual, nós iríamos saber quanto isso é sério. O quanto às vezes o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente fala abre uma brecha para o nosso casamento, para a nossa vida, para as nossas finanças, para os nossos filhos. Palavras que são proferidas da nossa boca. Existe uma responsabilidade espiritual na maneira em que vivemos. Nós somos testemunhas de Deus diante do mundo. Você sabe quanto isso é forte? Se depender de cada um de nós fazer o que o evangelho manda, não que ele manda por escrita, mas porque a gente viu um Deus fazendo. Um Deus que veio aqui como homem para fazer, para servir, para entregar, para perdoar, para amar. Quando a gente vê o exemplo, nós precisamos fazer como ele fez. Senão nós estamos só cumprindo uma religião. E em nome de Jesus, que a religião seja, acabada no nosso meio, em nome de Jesus. Eu não quero viver aqui dentro uma religião, eu quero viver um evangelho. Eu quero viver o evangelho de pessoas que lavam pés, de pessoas que amam, de pessoas que dão suas vidas, de pessoas que não se importam quem é o outro. Eu não me importo, eu só vou falar. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar o outro? À medida que você julga, você será julgado. Queridos, nós buscamos a santidade, nós somos santos, mas nós não somos livres do pecado. Misericórdia é você se colocar na miséria do outro. A mesma graça que te alcançou, a mesma misericórdia que te alcançou, você precisa carregar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês estão felizes ainda? Amém. Em Filipenses 2 diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você carrega o nome de Deus, mas sua vida está contradizendo esse nome. Queridos, sempre numa pregação eu vou falar por mim. Jesus primeiro bate aqui, para depois eu jogar aqui. Eu apanhei muito. E sabe por quê? A gente fez a festa caipira aqui sexta-feira. E aí eu estava no caixa e deu um problema, a gente abriu um outro caixa para diminuir a fila e não ia abrir esse caixa. E eu e a Jéssica corremos para abrir, as fichas caíram, um caos. E o Pedro Benatti, ele veio falar algo para mim que a gente realmente ia fazer desse jeito, não deu. E eu fui muito grossa com ele. Eu estou te falando isso para você não pensar que a gente tem uma santidade acima de vocês. Não existe isso. Eu fui muito grossa com ele. E eu falei, meu Deus, alguém fica nesse caixa que eu preciso pedir perdão. E eu corri lá e falei, amigo, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Eu fui muito grossa. Meu Deus, ele falou, amiga, nem entrou no meu coração. Eu falei, não, mas entrou no meu, me perdoa. Queridos, essas coisas não podem passar em branco. Nós carregamos a graça e a misericórdia dentro de nós.
Se você carrega Jesus, se você está aqui, você aceitou Jesus, você carrega isso dentro de você. Tem que te doer a dor do outro. Tem que te ferir. Alguém que está com fome precisa. Não tem como. Jesus não passava perto dessas pessoas no mundo e continuava andando. Ele não fazia isso. Se você carrega Ele, você precisa sentir essas coisas em nome de Jesus. Estão entendendo? Amém. O segundo ponto que eu quero falar é uma frase que eu aprendi com o pastor Vande de Jacareí, que diz que o privilégio é maior que a dor. Agora, do 25 ao 27. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios não é difícil, né, gente? É um trava-língua isso aqui. De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece ela. A circuncisão, ela era um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. E ela foi instituída lá em Abraão, com Abraão, na verdade, em Gênesis 17. E a circuncisão era algo que doía. Agora os homens vão fazer até assim. Era o corte no prepúcio sem anestesia. E era eu vi. E era uma marca externa para comprovar quem tinha aliança com Deus. Então essa era a circuncisão. Mas o privilégio de carregar a marca de ser de Jesus precisa ser maior do que a marca de uma dor que um dia causaram em você. Porque nós temos muitas marcas. E a circuncisão, ela era uma marca externa de alguém que carregava Jesus. E nós temos algumas marcas externas de quem carrega Jesus. A gente pode até, hoje em dia, ela não é tão dolorida, mas a gente faz uma tatuagem com versículo, a gente acha que a gente é de Jesus. A gente adesiva o nosso carro com diamante, a gente acha que a gente é de Jesus. Mas tem marcas que foram doloridas na nossa vida, que elas foram feitas com muita dor, talvez por um relacionamento abusivo, talvez por um líder espiritual, talvez por um pastor, talvez por uma igreja que fez você fazer. Talvez na sua profissão, eu não sei, talvez por um pai que não cumpriu com o que ele deveria quanto pai, de cuidar de você, de te dar destino. Mas essas dores não podem ser maiores do que as marcas de Jesus em nós. E o problema não é a gente ter essas marcas, porque nós não temos culpa do que fizeram com a gente. Mas a medida não é o que fazem com você que define como você age. É o que você faz com o que fizeram com você que define como você age. E aí a gente pensa que o mundo está vendo nossas marcas e as nossas marcas estão curando pessoas, mas enquanto nós realmente não fomos curados, não deixar Jesus tocar onde a gente não quer, não deixar o corpo tocar onde a gente não quer, não tem como eu sair para o mundo, não tem como eu ir ao mundo sangrando porque eu vou sangrar pessoas, não tem como eu ir ao mundo ferida porque eu vou ferir pessoas. E às vezes a gente pensa que tem marcas que elas fizeram em nós, doeu, e elas estão cicatrizadas, mas elas ainda sangram, elas ainda são purulentas e elas ainda cheiram mal. Porque a gente não foi até Jesus pedir para Ele tocar com a graça e curar. E aí nós queremos ir ao mundo. E aí quando vier alguém contar um testemunho para a gente, ou pedir ajuda daquilo que ainda sangra e a gente acha que não, a gente vai sangrar de novo. Nós precisamos, antes de ir ao mundo, ir ao Senhor, no secreto, no quarto. Fala, Jesus, toca aonde é difícil, toca no abuso, toca na traição, toca quando o meu pastor abusou de mim. Eu não conseguia sentar no culto porque eu só fazia. E hoje eu não consigo servir na igreja porque isso me doeu. Toca e me cura. Toca onde aquele homem me bateu, toca onde ele me feriu.
Toca onde a minha mãe disse que eu não seria nada, que eu era burra, que eu não tinha identidade. Toca em todos os lugares, Jesus. Porque eu quero sair ao mundo com as minhas feridas cicatrizadas. Quando eu gerei as minhas filhas, eu fui ter as minhas cesáreas, eu tenho a cicatriz da minha cesárea. Durante um mês elas me causaram dor, mas hoje eu olho as minhas filhas e falo, hoje elas são vida. A cicatriz hoje é vida. É isso que precisa acontecer. Toca aqui, um dia doeu, hoje não dói mais. Toca onde Jesus fez. E aí a gente vai com uma gaze e faz isso com um outro. Deixa eu limpar aqui enquanto está sangrando, enquanto tem pus, enquanto cheira mal. Mas uma hora vai cicatrizar e vai sair vida quando alguém tocar. Essas são as marcas da circuncisão externa que a gente precisa carregar. Feridas cicatrizadas. Um dia doeu, mas a gente precisa ter a decisão de perdoar. Eu não estou dizendo que você vai esquecer, mas eu estou dizendo que o perdão, por ser uma decisão, uma hora ele para de doer. Você pode não esquecer, mas ao lembrar ele não dói. Porque a gente vive um paradoxo do Evangelho. Nós fomos perdoados, mas a gente não consegue perdoar. Nós somos perdoados todos os dias e nós não conseguimos perdoar. É o maior paradoxo do Evangelho que a gente vive. Não tem como, queridos. Se você tem marcas, você precisa de cura. Eu não consigo ir ao mundo sangrando. Eu só posso ir ao mundo. Eu só vou conseguir carregar alguém lá de fora para cá. Quando a minha dor, que está sangrando, que está ferido, parar de cheirar mal, virar cicatriz. E eu falar, vem e vê o que Jesus fez. É nessa hora, amém? Paulo, ele não está dizendo que a circuncisão era ruim ou inútil, mas ele está dizendo que o símbolo sem obediência, ele perde o significado. É como alguém que usa uma aliança de casamento e vive uma vida de solteiro. A aliança continua no dedo, mas ele deixou de representar a realidade. Então, qual é a marca externa que a gente está mostrando para o mundo? Não adianta a gente ter uma marca externa se a marca de dentro está zoada, se ela não é uma verdade, se ela não condiz com a marca de fora. Não faz sentido algum, é contraditório. Então a nossa marca externa, ela pouco importa se a gente estiver dentro, a marca de dentro, toda quebrada, sem pedir ajuda, sem pedir para o Senhor te curar, sem ser vulnerável. Por que a gente se acha tão bom? E a gente não pode falar tudo de ruim que há na gente. Pedir ajuda, pedir socorro, pedir para os santos, pedir para Jesus. Nós não somos autossuficientes, nós não somos bons o tempo todo. A nossa vida é uma militância entre carne e espírito. Eu costumo dizer que é um cabo de guerra e vai vencer quem tiver mais forte. Se o espírito está forte, ele vence. Se a carne está forte, ela vence. Então, em nome de Jesus, busquem as disciplinas espirituais para que sempre esse cabo de guerra seja vencido pelo Espírito. E a sua alma e a sua carnalidade sejam submetidas a Ele, em nome de Jesus. Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A palavra justiça aqui tem o sentido de viver corretamente diante de Deus. É você ser justo perante o outro, é você ter misericórdia, é você ter os olhos de amor, é você olhar com retidão. Isso é a justiça que está falando aqui. E Jesus fala num mandamento muito conhecido: amem uns aos outros como eu os amei. Mas será que a gente tem noção desse amor? Ele fala, amem uns aos outros como eu os amei. Eu os amei com morte de cruz. Eu os amei entregando a minha vida. Eu os amei servindo. Eu os amei dando meu sangue. Será que a gente está fazendo isso ao mundo? Jesus, ele não se afastava da lepra, ele tocava na lepra. Jesus, ele não falava para a prostituta, você não vai sentar aqui. Ele chamava ela para a mesa. Jesus, ele não destituiu Judas da última ceia. E ele sabia que o Judas ia fazer. E na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Na noite em que foi traído, ele deu o melhor que ele tinha.
E nós não estamos conseguindo dar a outra face. Nós não estamos sendo justos. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Está faltando justiça em nós. E não é a própria justiça. E muitas vezes isso acontece. Já aconteceu comigo. Eu falo, Jesus, mas olha o que estão fazendo comigo, como assim? Que absurdo, nem tenho culpa. E Jesus fala, ei, não é sobre você. Olha o que fizeram comigo. Olha o que você faz comigo até hoje. Vocês preferem uma série do que estar comigo? Vocês preferem ir para o bar do que estar comigo? Vocês preferem cometer o pecado do que estar comigo? Quem são vocês para alguém preferir estar com você do que eu ir embora e nunca ter agradecido pelo que você fez? Morre mais. Está ofendido, morre mais. Está ferindo, morre mais. Quer dizer que a gente está muito vivo para a gente, para as nossas questões, para aquilo que é bom para nós. E o reino de Deus nos ensina a falar do outro. Amem uns aos outros como eu os amei. Entrega a sua vida pelo outro, sacrifica pelo outro. É amor sacrificial, é amor de servidão. Abre sua casa, abre sua mesa. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua. Abre para o outro. Abre sua mesa, abre o seu coração. Começa de você. Quem entendeu primeiro, faz primeiro. Você entendeu o perdão primeiro, porque você está aqui? Sai e pede perdão para alguém. Você entendeu o evangelho primeiro? Sai daqui e leva o evangelho para alguém. O maduro entende primeiro, ele leva para um pequenino que ainda não entendeu. Mas o nosso orgulho e o nosso ego não estão deixando nós sermos justos perante os outros. Porque nós somos muito santos. Paz. A paz não é apenas a ausência de problemas. A paz com Jesus, ela é paz interior, ela é paz de Deus, ela é paz que excede o entendimento. Na prática, é alguém que pode estar enfrentando uma crise e está na paz. Esses dias, chegou muita notícia ruim assim, né, na nossa casa, na parte empresarial. E aí eu ia fazer terapia e a Jaque falava assim para mim, Rafa, como estão as coisas? Eu falava, Jaque, eu estou em paz. Ela falava, Rafa, sua paz está me assustando. E eu falei, amiga, eu estou em paz porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Pode faltar o supérfluo, mas Ele não vai deixar a gente sem comer. Alguém vai trazer alguma coisa aqui, se tudo ruir mesmo, a gente não vai passar fome. Eu sei que eu tenho esse Pai. Ele não vai me dar pedra para comer, Ele vai me dar pão. Essa é a paz que excede o entendimento, queridos. É você estar no caos. E não é ausência de guerra, é estar na guerra, mas sentir paz. E você nem sabe explicar. Você fala, eu tô em paz. Não consigo. Às vezes o Elton vinha desesperado, coitado. Eu falava, amor, eu tô em paz, confia. Ele, mas como que eu confio? Não sei o quê. Eu falei, confia. Fica na paz, vai dar tudo certo. Se não der, a gente tem Jesus ainda. E Ele é o que a gente mais... É a única coisa que a gente precisa. Então, se não der certo, tem Ele. E em Filipenses 4, do 6 ao 7, vai dizer que não devemos nos preocupar com coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Em vez disso, nós devemos orar, pedindo o que precisamos e agradecendo por tudo que Ele já fez. E então, vocês experimentarão a paz que excede o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Olha isso. Não se preocupem com nada. É como se Deus falasse, eu estou cuidando de tudo. Está preocupado por quê? Recebe a paz. Mas primeiro, tem um mandamento aí. Orem agradecendo por tudo que eu já fiz. Já ora agradecendo pela casa, ora agradecendo pelo carro, ora agradecendo pela saúde, ora agradecendo pela tua família. Se você era infértil e você está gerando, ora porque Jesus deu vida no seu ventre. Já ora agradecendo. Se você ainda está tentando engravidar, já ora pelo seu filho. Já derrama vida sobre você, sobre o seu casamento. Ele pode ainda não estar bem, mas fala, Jesus, coloca a vida de novo no meu casamento, porque eu creio. Ora por tudo que Ele já fez. E então, gratos. Quando formos gratos e satisfeitos, vocês receberão a paz que excede o entendimento humano. E Ele guardará a sua mente e o seu coração. E nada que vier vai tomar sua mente e seu coração daquilo que é necessário. Qual marca externa o mundo tem visto de nós? Paz ou caos?
Alegria. Você está alegre? Amém. Não é felicidade baseada em circunstância. É uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, então aquela alegria transborda de você. Não tem como. Não tem nenhum prazer desse mundo. E olha que eu já experimentei quase todos. Que deu a alegria de quando o Espírito Santo entrou dentro de mim. E podia estar tudo em ruína, uma loucura. E eu continuava alegre porque eu tinha Ele. Experimentem a alegria. Não esqueçam isso. O reino de Deus é justiça com o próximo. É paz que excede o entendimento. E é a alegria do Espírito transbordando de você. Você já viu aquelas pessoas que passam a maior dificuldade e são alegres? Tem uma pessoa perto lá de casa que ele carrega aqueles catador de papelão, né? Ele está sempre sorrindo e ele me constrange tanto quando eu passo com o meu carro. E eu estou de cara feia. Eu falo, meu Deus, Jesus, por que eu estou reclamando? Do que eu estou reclamando? E o que o mundo tem visto de você, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família? Você chega ranzinza, você chega de cara feia, você chega mal-humorado. Você grita com seu filho, bateu a porta do carro aqui para ir embora, você já está gritando com a sua esposa. Cadê a alegria? Não quer dizer que o diagnóstico não vai vir. Não quer dizer que você não vai perder o emprego. Não quer dizer que seu carro vai ter que vender. Não quer dizer que você vai perder sua casa. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você tem o Espírito Santo que te encontrou. E aí você precisa levar para aquele mundo lá fora a alegria. Esses dias eu fui numa padaria e o moço que estava atendendo o garçom, ele falou assim para mim: nossa, moça... Como que é que ele falou? Nossa, moça, você tem uma vibe diferente. Eu falei, vou te falar o nome da vibe. Espírito Santo. É isso que o mundo precisa ver, qual é a nossa vibe diferente. Alguém precisa olhar para nós e falar, você carrega algo. O que tem em você? Não é possível, tem algo em você. Gente, a festa caipira, como eu orei por ela. Porque não era uma festa. Era para as pessoas de fora virem, que ela estava aberta para quem quisesse. Eu tive muitos testemunhos e um deles, teve uma das barracas, que a moça ela vai à igreja e o marido não vai. E ela me mandou mensagem, ela falou, Rafa, obrigada pelo depósito, mas não é sobre dinheiro. O meu marido sentiu a alegria de estar aí. O meu marido se sentiu acolhido, Rafa. E eu falei, glória a Deus. Falei, meu Deus, obrigada por me mandar essa mensagem. Ela falou, não é nem pelo dinheiro, mas ele sentiu Jesus, sentiu alegria. Falei, glória a Deus. É isso, queridos, a gente precisa carregar alegria. Sorrir, tira essa cara de ranzinza em nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo. O seu sorriso, a sua alegria não depende das notícias que você está tendo. Porque você pode morrer amanhã, sabia? A gente não sabe. E o seu carrão vai ficar aqui. A sua casa vai ficar aqui. O seu dinheiro da conta vai ficar aqui. Nós não vivemos aqui por essa vida terrena que tudo se esvai. A gente vive pela eternidade. Se você está aqui, você vive pela eternidade. Se você está se apegando às coisas daqui, você ainda não entendeu. Sejam alegres. Sejam alegres. Jesus, ele era magnético, ele atraía pessoas. E nós estamos sendo repelente de pessoas. Ninguém quer estar perto da gente, porque a gente é chato. Seja legal. Fala com todo mundo, ama todo mundo. Deixa as pessoas querer tocar no que você carrega. Fala, você carrega algo, o que é isso que você carrega? Eu sou cheia de pecado, por que você está olhando para mim com tanto amor? Alegria transborda quando carregamos o Espírito. Alegria no dia mal. Alegria quando alguém te fecha no trânsito. E essa eu preciso melhorar. Eu estou em processo. Quando eu estava escrevendo a pregação, Jesus pediu para eu escrever essa. Eu falei, eu sei que é para mim. Eu não sei se alegre quando me fecham no trânsito. Alegrem-se quando um atendente errar seu pedido. Em dezembro do ano passado, a Pri e o Manu do Acre estavam aqui. Confundi os nomes, mas é tudo Acre.
A Pri e o Manu estavam aqui, nós fomos numa doceria em Mogi num domingo e a gente falou, não vai ter lugar, porque ela nunca tem lugar. E quando a gente chegou, nós íamos em outra e decidimos ir nessa. Tinham 3 vagas na porta, assim, aí entrou meu carro, da Pri, do pastor Luiz, da pastora Ana. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. E aí nós entramos e aí, coitada, a moça errou todos os pedidos. Tipo, ela oferecia um cappuccino, ele não tinha. Aí ela voltava, ai moça, desculpa, não tenho cappuccino. Aí, pode ser café. Aí ela voltava, moça, mas não tenho café. Aí a gente pediu um bolo, ela voltava e falava, ai moça, mas não tem esse bolo. E a gente assim, moça, tá tudo bem, o que que tem pra você trocar pra gente? Não foi, Ana? Você lembra disso? Da gente na doceria? E aí a moça errou todos os pedidos, né? Errou o cafezinho da senhora, cafezinho com leite. E a gente falava pra ela, pode trazer o que tem. E aí, daqui a pouco a gente foi pagar, a moça do caixa, que não foi a que atendeu a gente, falou assim pra gente, vocês são de Jesus, não são? E a gente falou, sim, nós somos cristãos. Ela falou, eu vi, pelo jeito que vocês trataram ela, vocês tinham algo diferente. Não era um sorriso normal de vocês, não era uma conversa normal, Jesus estava ali. Ela falou, eu já tive câncer, fui curada, era da igreja, me afastei. Aí eu falei, pois bem, mas a gente vai orar por você agora então, que você vai voltar. Aí o Elton tinha um Bob Good o staff aquele dia tinha dado um Bob Good com um versículo. Você lembra, Fer, disso? Não? O staff tinha dado um marca-página. E, lembrou? E aí o Elton levou no bolso assim, com um versículo atrás. E aí o Elton falou, amor, esse negócio aqui, ó, é seu. Eu falei, não é meu, é dela. Aí dei pra ela. Falei, ó, ainda tem uma semente pra você, a gente vai orar por você. Colocamos a mão nela, o caixa, com um monte de gente esperando. Aí a gente colocou a mão nela, orou por ela. Queridos, era o que a gente carregava que impactou ela. É o jeito que a gente tratou a garçonete. Não é o jeito que você ergue sua mão aqui. Ao mundo fala de como a sua vida anuncia o evangelho. Como que você trata um garçom? Como que você trata a faxineira da tua empresa? Você conhece ela pelo nome? Ou para você é alguém que só lava o banheiro que você vai? Você precisa conhecer as pessoas pelo nome, elas são seres humanos. Elas não são alguém que estão aqui para te servir, não, queridos. O maior veio para servir. Você vai em algum lugar, pergunta se a pessoa está bem. Eu faço isso, eu falo, você está bem? Como você chama? Eu vou comer num restaurante, eu pergunto, como você chama? Não vou chamar de moço. Pergunta o nome das pessoas. Ele é filho de Deus, ele pode não ser encontrado, mas ele é criatura. Meu Deus, a gente não pode se conformar com isso. Alegrem-se quando algo não sair como você gostaria. Esses dias eu estava muito brava porque a gente vendeu o carro. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho exame para fazer, eu vou ter que ir de Uber. Ai meu Deus, que saco, não sei o quê. Tô falando que a mensagem bateu em mim primeiro, gente. E aí eu não estava alegre de não sair do jeito que eu queria. Eu queria estar com o meu carro, mas o Elton estava com ele em São Paulo. Aí eu chamei um Uber. Na hora que o Uber chamou, ele chamava Jacomar? Joabe? Ele chamava Joabe. Aí eu falei, nossa, um Uber chamado Joabe, amém. Nada a ver, né? Se chama Joabe. Ah, mas eu enxerguei Jesus. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei. Mas eu tava lá ranzinza, porque eu não queria dar de Uber. Aí quando eu tava perto do teatro ali municipal, ele falou assim, Rafaela, desculpa, eu tô aqui ouvindo louvor, tá te incomodando? Eu falei, não, a gente tem que adorar o Senhor todo o tempo, sejamos alegres. E eu aqui, né, sendo ministrado. Aí eu falei, não, tem que ministrar, ouvir Jesus, me adorar Jesus. Aí ele pegou e falou, menina, porque minha vida tá um caos. Aí eu falei, já entendi. Posso nem fazer meu exame em paz, Deus. Aí eu falei, me conta, o que está acontecendo? Aí ele me contou toda a história. E eu tinha ministrado um dia antes aqui, porque foi na segunda, o ofertório de Filipenses. E eu falei pra ele, cara, se alegra não sei o que, não sei o que. A hora que eu olhei, o cara chorando, dirigindo assim. A hora que cheguei na porta do médico, eu falei pra ele, Joab, eu posso orar por você? Ele falou, é sério? Eu falei, é sério, eu posso orar por você? Eu falei, me dá o nome da sua esposa, eu quero cuidar de vocês. Porque é um problema que ele não tinha contado pra ela e o casamento dele estava por um fio. Eu falei, me dá o número dela, por favor, e eu quero orar por você. Coloquei a mão nele assim, eu queimei dentro daquele carro. E aquele cara soluçava, ele chorava. Ele olhou pra mim e falou, Rafaela, você salvou minha vida hoje porque eu queria desistir de tudo. E eu falei, não foi eu. Eu nem queria estar aqui no seu carro. Eu queria estar no meu carro. Eu falei, mas foi Jesus, Job, não foi eu. Eu falei, então que ele te encontre, que ele cuide do seu casamento. E eu e o Elton estamos à disposição. Dei meu telefone para ele. É isso, gente. Nós não podemos perder isso, essa sensibilidade.
Nós precisamos nos alegrar pelo privilégio de fazer parte do reino de Deus, porque o privilégio é maior do que a dor que um dia nos causaram. Em nome de Jesus. Terceiro ponto, a marca é mais profunda. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. A circuncisão verdadeira é feita no coração pelo Espírito. Ela começa no coração. Porque João 7,38 vai dizer assim: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Não é possível, vocês não entenderam. Rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Sabe o que fala aqui de rios, queridos? Fala de muito, fala de abundância. E água viva fala do Espírito que limpa, que lava, que purifica. Então o Espírito Santo que lava, que purifica, ele flui abundantemente de nós. Esse é o rio que flui de nós, a água viva. Quem bebe de Cristo não guarda a graça para si, não tem como. Se eu derramar essa caneca de água aqui agora, ela vai invadir vocês, como um dia no batismo. A piscina tombou, a água invadiu, todo mundo estava sentado e um cara decidiu se batizar porque era o sinal que ele estava esperando. A graça que você carrega não pode parar em você, porque ela precisa inundar o outro que está esperando uma resposta, inundar o outro que está esperando ser salvo, inundar o outro que está esperando ouvir de Jesus algo. A graça não para em nós quando a gente bebe dessa água. Não tem como. Não é o que você carrega aqui no domingo, é o que você carrega do secreto. Aqui não dá, são 2 horas que você está aqui, não é sobre aqui. O mundo vai ver a graça que você tomou no seu secreto, no seu sacerdócio. Mais um testemunho da festa caipira. O moço do churrasco, ele... não era para ser ele, era para ser uma outra empresa. A dona ficou doente e foi ele de última hora. E aí quando acabou, ele veio conversar com o Fê e com o Elton. E a hora que eu olhei, ele estava chorando. Aí eu cheguei perto, né? Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E ele falou assim: gente, eu não achei que eu ia vender as minhas coisas. Porque assim, eu trouxe muita coisa. Eram muito perecíveis. Se eu não vendesse, eu ia jogar fora o vinagrete, eu ia jogar fora o pão, eu ia jogar fora a carne. E aí um moço da igreja de vocês, eu acho que ele veio em mim, pôs a mão no meu ombro e falou assim: você está pronto para vender tudo que tem aí e viver um milagre hoje? Ele falou, eu não sei quem ele é, mas ele falou isso para mim. E gente, ele falou isso chorando. E aí ele falou assim, mas 4h30, quando eu cheguei, entrei no estacionamento, eu senti uma presença. Eu senti uma alegria, não sabia explicar o que era. Gente, não estava tendo culto. Tava tudo a gente aqui, de moletom, pondo bandeirinha, arrumando. Não estava tendo ninguém cantando um louvor. Ele falou, eu pisei ali, eu senti a alegria do Espírito Santo. Que é isso, vocês carregam? Meu Deus, e ele chorou impactado, ele falou. Meu Deus, eu estou muito impactado com o que aconteceu aqui hoje. Queridos, a festa para mim, se ela não tivesse sido uma bênção, esse cara falando isso para mim, já teria valido a pena aquela festa. Porque ele reconheceu a presença no estacionamento, quando não estava tendo culto, não estava tendo louvor. Ele sentiu a presença, porque pessoas reunidas ali carregavam a presença. Porque ele falou assim, o que eu vi eram pessoas me tratando tão bem, que eu fiquei impactado. A gente estava só arrumando, mas a gente estava alegre, porque nós carregamos o Espírito e fluiu de nós. Sabe, talvez você chegou aqui e pensou que... E ele vendeu tudo. Glória a Deus, foi. Coitado, né? Quem comprou o churrasco e não comeu, meu Deus. Talvez você chegou aqui pensando que essa mensagem era sobre as pessoas lá fora. Mas ela começa dizendo, primeiro, que não é sobre os gentios, é sobre nós. Ela começa falando sobre nós. E talvez o problema não seja que Obrigada, amigo. Talvez o problema não seja o que o mundo não esteja vendo de Jesus. Talvez o problema seja que nós carregamos o nome de Jesus sem deixar que Ele toque em nós primeiro. Talvez existam pessoas que você julga pela ferida que elas mostram
Enquanto você está olhando para uma ferida escondida dentro de você e não deixa que ninguém toque. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Não esqueçam isso, em nome de Jesus. Se todos os dias a gente acordar com essa frase na nossa cabeça, a gente vai fazer diferente. Porque eu não posso me conformar que tem alguém blasfemando o nosso Cristo por causa da minha vida que não anuncia o Evangelho. E a pergunta hoje é: Senhor, onde a minha vida tem feito o teu nome parecer menor do que ele é? Onde eu deixei de ser ponte para ser barreira? Onde as pessoas não conseguem mais caminhar para o Evangelho e eu virei barreira onde ninguém mais passa, onde ninguém mais toca em mim, onde ninguém mais consegue ver alegria, justiça, paz, amor. Mas o nosso Senhor, Ele tem graça. Quando eu falei para Ele, eu não quero ministrar essa palavra, Jesus, Ele falou: calma, filha, eu termino com graça. E Ele me disse assim, que tem uns passos para nós. O primeiro deles: reconheça: Senhor, minha vida não anuncia o que a minha boca prega, me ajuda. Reconhece que a sua vida não está anunciando o que a sua boca está pregando. Arrependam-se. Não somente uma oração simples de Jesus, perdoa meus pecados, mas Jesus, perdoa a minha religiosidade. Perdoa quando eu julguei o pecado exposto do outro e eu fiquei guardando o meu pecado oculto, sem pedir perdão, sem contar para alguém. Perdoa quando eu carreguei o teu nome, mas eu não carreguei teu coração. Perdão, Jesus, me perdoa. E Ele me disse: receba a graça. Tem uma boa notícia, meus amigos. Jesus, Ele não veio só para nos expor essa manhã. Ele não vai nos abandonar, Ele veio para nos salvar. Era uma mensagem para a hora do ID, a gente está curado para a gente sair e a gente trazer as pessoas para cá. Olha quanta cadeira vazia. Tem muita gente faltando nesse lugar. E não que eu quero igreja cheia, porque eu não quero, não. Não é sobre isso. Pouco importa pra gente. Se tiver uma pessoa aqui ouvindo o Evangelho, eu já estou feliz. Mas se vier um monte de viciado, se vier as garotas de programa que ficam aqui perto e ouvem o Evangelho e elas sentirem que elas têm que estar aqui, se elas vierem até aqui, vier o ladrão, se vier todos eles, nós queremos encher essas cadeiras com eles e nós vamos lavar os pés deles. Porque nós não escolhemos de quem lavar os pés. Nós não escolhemos lavar os pés confortáveis, só lavo os pés dos meus 2 ou mais, só lavo os pés da minha família. Não, queridos. Nós lavamos os pés de quem estiver em comunhão conosco. Mesmo que essa manhã Jesus mostrou nossa cegueira, é o Jesus que abriu os nossos olhos. E hoje você está dizendo: eu não sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. O mesmo Jesus que revelou a nossa podridão é aquele que tem a água viva para nos lavar. Você crê nisso? O mesmo Jesus que confrontou a nossa religiosidade essa manhã, nos recebe de volta. Romanos 8:1, agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 João 1:9, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2, do 1 ao 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados do mundo. Agora curados, a gente queima pelo mundo. Eu fui encontrado, agora eu procuro o perdido. Eu fui perdoado, agora eu libero perdão. Eu fui alcançado, agora eu alcanço. Eu recebi misericórdia, então eu sou misericordioso. Eu não tenho mais a cegueira, então eu volto a ajudar alguém a enxergar. Louvor, pode subir, por favor, para me ajudar. Todos queremos ser Paulo. Muita gente quer ser como Paulo, mas ninguém quer ser Ananias. Sabe qual é a história? Saulo foi cegado por uma luz quando ele encontrou Jesus. E Ananias foi chamado para ir até a casa de Judas, colocar a mão sobre Paulo e liberar a cegueira que havia nele. Ananias não é só alguém que curou a cegueira de Paulo, mas ele é um homem que venceu medo, venceu preconceito, venceu desconfiança. Porque pensa só, ele indo na casa de Judas orar por Saulo, que havia apedrejado cristãos e que estava indo matar mais um monte.
Mas Jesus falou para ele será instrumento para que eu leve o evangelho. Nós queremos ser como Paulo, mas nós não queremos ser como Ananias, que não se importa com a reputação, mas que vai para o mundo e ora para que cegueiras espirituais sejam curadas. Saulo era exatamente alguém que Ananias não preferia amar. E Deus disse, vai. Pode ficar de pé, por favor, queridos. Ir ao mundo não é só ir a pessoas agradáveis. É ir para um colega seu que desistiu. É ir para um vizinho chato. É ir para um familiar que você fala, é impossível. Aquela pessoa que te feriu, é ir para ela também. Aquela pessoa que você acha que não merece uma segunda chance. E então, tem uma pergunta. Você está pronto para estar buscando alguém lá fora que você preferia não amar? Você está pronto para falar de Jesus para alguém que você preferia não amar? Não é sobre você ser bom o suficiente para ir ao mundo, porque nós não somos bons. Eu disse isso lá no começo, não somos bons. Não há bondade em nós, mas nós carregamos o Espírito Santo que é bom, e aí nós somos bons. Nós carregamos o Espírito Santo que é amável, e aí nós somos amáveis. Mas é sobre Cristo nos transformar de tal maneira que aquilo que está dentro de nós não consiga mais ficar somente dentro de nós. Ele me transforma e aí eu não consigo guardar só para mim. Eu preciso entregar para alguém. Eu preciso ir para o mundo e falar, olha aqui, olha aqui. Ele restaurou meu casamento, Ele me livrou da droga, Ele me livrou de vício. Olha aqui o que Ele fez. Não guardo mais para mim, não dá, não fica mais dentro de mim. A graça não consegue ficar só dentro de mim. Ela precisa fluir. Você está pronto para ir? Em João 20, 21, 22 vai dizer assim, mais uma vez Ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O ID só é possível depois que a gente cura as nossas feridas, que a gente abre as nossas feridas, que a gente é curado. E aí a gente vai com justiça, paz e alegria levar Jesus para esse mundo perdido, de pessoas carecendo da graça que você carrega. Olhe para o outro como um ser humano em nome de Jesus. Não olhe como um saco de pecado, porque nós temos pecados também, mas a graça superabundou em nós. E a graça que superabunda em você vai lá fora com você e leva isso para outra pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, obrigada. Meu Deus, Jesus, obrigada por tirar nossa cegueira espiritual essa manhã. Pai, obrigada por nos enviar, Jesus, ao mundo, mas nos dá o Espírito Santo que nos confronta, que nos mostra o que está errado, Jesus. Nos dê sensibilidade com outro ser humano, por favor, Deus. Nos dê sensibilidade, tira toda a soberba, arrogância, ego, orgulho do nosso meio. Quebra correntes de feridas espirituais. Quebra corrente de feridas de um pastor que um dia só usurpou do dom e do talento. Tira a ferida dessa pessoa que hoje não quer servir, porque ela foi tão usurpada, Deus, que ela não quer mais ouvir falar de servir. Jesus, cura ela agora. Pai, cura quem foi abusado ou abusada e talvez caiu num vício da pornografia, ou talvez foi para o lado do homossexualismo. Pai, em nome de Jesus, nos cure e nos liberta essa manhã. Pai, nos liberta de nós mesmos. Vem quebrando corrente de nós, de padrões que foram criados pela nossa família, mas hoje nós vivemos o padrão do céu. Nós somos moldados pelo Teu Espírito. Não somos mais moldados por convicções da infância. Quebra em nós padrões de repetição, Jesus. Restaura casamentos nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Acaba no meio dos casamentos com agressões físicas, agressões verbais.
Que aquele que adultera e vai dar um beijo na esposa e dorme do lado dela, que ele confesse, em nome de Jesus. Que aqui no nosso meio, o homem que anda flertando com outra mulher que não é a sua esposa, que ele seja agora encontrado, confrontado. Aquele que está no jogo do tigrinho, Deus, está pegando empréstimo, Pai, em nome de Jesus, fala com ele, cura ele agora. O Senhor está quebrando correntes no nosso meio, para que a gente saia ao mundo com a graça que o Senhor está derramando aqui agora. Pai, em nome de Jesus, rios de águas vivas fluirão de nós, que cremos em Teu nome. Essa é a Tua promessa. Flui um rio aqui de cura agora, Deus. Nós necessitamos da Tua graça, Jesus. Nós necessitamos da Tua graça, Espírito Santo. Nos envia ao mundo, Jesus, mas nos envia curados, nos envia refeitos, nos envia enxergando. Tira a cegueira espiritual de nós, Espírito Santo. Efatá, destrava os nossos ouvidos para as Tuas ordenanças. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, mas que a gente cale tanto a nossa alma que a gente Te ouça. Em nome de Jesus, Deus.